Olá, pessoal da Argentina Traduzida. Estamos mais uma vez, Ieda e Ramiro. Oi, Ramiro, tudo bem? Tudo bom, Ieda? Estamos mais uma vez para discutir questões da Argentina. Ramiro, antes acreditava-se que o FMI não entregaria dinheiro para a Argentina. O que aconteceu? Muito boa pergunta. O que aconteceu? Aconteceu que Milei cedeu. Havia um impasse porque o Milei não queria desvalorizar a moeda, porque, como já explicamos aqui várias vezes, havia o negócio da ciranda financeira, dos amigos do ministro Caputo, do ministro da Economia Caputo, que significava que eles traziam dólares, compravam pesos, aplicavam esse dinheiro, ganhavam dinheiro e depois tinham que comprar dólares para sair novamente esses dólares da Argentina. Para isso necessitavam um dólar estável e barato. O dólar estava absurdamente barato, por isso os argentinos importavam absolutamente tudo, viajava muito para o exterior. E o FMI diz que liberaria esse préstamo de 20 bilhões sempre que o peso fosse desvalorizado, pelo menos em 30%. O Milei não quis ceder, até a última hora não cedeu, e sexta-feira, por volta das 11 da noite, já acuado por vários motivos políticos, prestes a uma eleição na província de Santa Fé, onde ele saiu terceiro, e pela inflação de 3,7% em março. Que era em um mês só. Em um mês só. Só no mês de março eles esperavam 2,6%. Chegou 3,7%. A inflação geral, que sabemos que está mal medida, com o índice de 2004, que considera entre essas coisas o preço do jornal em papel, por exemplo, a telefonia fixa, itens que já não são mais consumidos. Com esse, mesmo assim, deu 3,7. Mas, para o trabalhador, foi de 5,9. Porque os alimentos subiram e subiram muito. Adequado com tudo isso, e já necessitando muito, esse dinheiro do FMI, sexta-feira passada, o governo argentino vendeu 400 milhões de dólares, colocou para que o dólar não subisse, não se disparasse, e mesmo assim não conseguiu. Já à última hora, Milei cedeu. Se o Milei não cedesse, haveria uma explosão maior do dólar. Agora, com essa chegada desses 20 bilhões, significa que o Milei vai ter como manejar o mercado. Eu digo manejar no sentido de que ele vai continuar injetando dólar para estabilizar um pouco a relação dólar-peso. Não. Porque o Fundo Monetário Internacional diz que ele tem que acumular reservas para poder pagar a dívida com o Fundo Monetário Internacional. Por isso que o plano do Milei acabou. Agora é o plano do governo, o plano do FMI, do Fundo Monetário Internacional. Então, terça-feira, chegaram 12 bilhões dos 20. Se em junho conseguirem uma quantidade de reservas, poupar, digamos, né? Uma estabilidade seria? Não, conseguir reserva, deixar de vender. Deixar de vender. Deixar de vender e arrecadar mais. Porque o fundo quer que o governo argentino tenha caixa para pagar o Fundo Monetário Internacional. Isso vai gerar fome. Então, na verdade, a gente tem dois planos políticos correndo na Argentina agora. Um plano que era Milei, antes do fundo, e agora um plano que é Milei com fundo. Sim. Só que o plano é do fundo. Se criou uma ficção de ter umas faixas, na qual uma faixa mínima e uma faixa máxima, né? Entre a qual o dólar poderia flutuar. Uma faixa mínima de $1, 1.100 pesos por dólar, e uma faixa máxima de 1.400. Todo mundo sabe que o dólar é 1.400. Já estava muito atrasado. Então, nos mercados no comércio, quero dizer. Isso mesmo. Já circula um dólar essa relação de 1.400 para $1. E até mais. Os preços subiram muito. Os preços subiram muito esta semana. Já tinha subido, como falamos em março, né? E esta semana subiram muito. Por exemplo, a carne subiu mais de 20%. E como isso, um monte de coisas mais subiram. A farinha de trigo, os legumes, todas essas coisas realmente se dispararam. Isso tem que pensar que não vai ter um correlato de aumento de salários. Porque o governo não está homologando as convenções coletivas, ou seja, a negociação dos trabalhadores com os empresários. O governo não homologa, porque diz que pode ter aumento de 1% ao mês. Só 1% e uma inflação que está acima desse 1%. Calcula-se que a inflação de abril vai ser de 5%.
e que a de maio pode ser 5%, e pelo efeito da inercia própria da inflação, em junho também pode ser de 5%. Então, calcula-se que entre abril, maio e junho possa ter uma inflação de 15%, com um salário que vai aumentar no máximo 3%. Por isso que a situação dos trabalhadores é muito, não das trabalhadores, das famílias assalariadas. Da família assalariada. Então, essa relação com o FMI, na verdade, ela prejudica os trabalhadores, como sempre, mas como que foi recebido pela classe política esse novo acordo, outra vez? Por enquanto estamos nos primeiros momentos. O governo está fazendo uma festa. O Milei fez uma entrevista em um podcast de mais de 5 horas na segunda, falando de que agora não tem mais... 5 horas? 5 horas. De que agora não tem mais cepo cambial, sabe? Que não tem mais restrições ao câmbio. Mentira. Continua tendo. Já que você tocou no assunto cepo. Cepo é coisa que prende. Assim. É isso, cepo cambial, né? Quem compra dólar? Aí está o negócio. Saíram todos os jornais aditos ao governo para perguntar à população se agora se sentia mais livre que podia comprar dólar. Todo mundo foi um fiasco. Respondia, a gente não tem nem para comer. Não podemos comprar dólar. Isso porque as empresas também não vão poder comprar dólar. E agora a restrição é tem que ter conta em dólar no banco para poder retirar nota de dólar. Porque se você for comprar dólar, pode comprar $100 só. Não acabou, ou seja, continua tudo igual, mas o governo vende como que é o governo da liberdade, como que é o governo que agora não tem déficit fiscal, coisa que já falamos várias vezes que é mentira, e mesmo não tendo déficit fiscal, o déficit na balança comercial do que a gente importa é incrivelmente superior ao que a Argentina exporta. Então, esse panorama atual é muito, mas é muito sombrio para a economia da Argentina. E no futuro ainda é muito pior. Por que é muito pior? Na segunda-feira chegou o secretário do Tesouro americano, Scott Bessent, para a Argentina. É como se fosse o ministro da Economia para a Argentina, para apoiar o plano econômico, mas também para falar que a Argentina devia terminar com esse crédito swap com a China. E que devia cortar as relações comerciais com a China. Essa era a minha outra pergunta. Porque está na guerra geopolítica entre eles, entre a China e os Estados Unidos, né? Claro. Semana passada saiu na revista Newsweek um artigo falando que já estava feita a divisão do mundo tripartite. Então, a China ficava com o Sudeste Asiático, a Rússia ficava com a parte do Cáucaso e a parte da Europa, e os Estados Unidos ficavam com Norte-América e Groenlândia, e isso. E o Milei saiu segunda-feira nessa entrevista de 5 horas falando que o mundo ia ser tripartite. E que a América Latina ficava para os americanos e que a Argentina tinha o privilégio de ser o país mais alinhado com os Estados Unidos e que isso ia trazer grandes benefícios para a Argentina. Quer dizer, ele já estava recitando a cartilha, né? Pois é. Então, todo mundo que poderia, por exemplo, estar comprando os produtos da Argentina, Argentina e Estados Unidos têm economias que não são complementares, são competitivas, vendem a mesma coisa. Então, por exemplo, a China falou que não ia comprar mais carne bovina dos Estados Unidos. Vai comprar de quem? Da Argentina? Se a Argentina não vai vender, vai comprar do Brasil. Vai comprar do Brasil. Isso, a mesma coisa com a soja. E com milho e com muitas outras coisas. Além do mais, que outra das coisas não escritas no Pacto com o Fundo Monetário Internacional, tem exigências como aumentar a idade para a aposentadoria, reduzir as aposentadorias e também benefícios para empresas americanas, entre elas empresas de navegação. Em outras palavras, o Milei acabou de vender o restinho que tinha da Argentina, é isso? Você falou tudo. Por isso que é mais fome e tudo que é um projeto de Argentina autônoma integrada à Latinoamérica e ao Mercosul está bem fragilizado. Muito fragilizado com este governo. Como que vai responder a sociedade argentina é o que vai estar se vendo. A oposição está deixando de lado suas brigas de política simples, doméstica, que estava fazendo muito dano. E isso... Ele está tentando se unir para poder dar uma resposta. Isso. Porque se não houver união agora, vai ficar mais complicado a longo prazo. Vai ficar mais complicado. Os trabalhadores já começaram a acordar, fizeram semana passada uma jornada de 36 horas de 12 de protesto e 24 de greve, e já prometeram para o dia 30 também novamente uma jornada de protesto. A coisa vai começar a se movimentar politicamente. Estamos em um ano eleitoral, o governo não está com todas as
cartas como tinha antigamente. As eleições serão em outubro. Tem várias eleições. Muitas eleições de diferentes estados, províncias na Argentina, né? Vão se adiantando. As principais serão em outubro e vão ser verdadeiros testes de governabilidade. Então, aí a gente vai seguindo para ver como serão os próximos passos. Muito obrigada. Até a nossa próxima Argentina Traduzida. Abraço.